Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre candidíase vaginal. É uma doença extremamente comum entre as mulheres e que afeta muito a sua autoestima. O que é a candidíase vaginal? É uma infecção causada por um fungo chamado Candida albicans, também denominada candidíase vaginal. Certo? Conforme eu falei, é uma coisa tão comum entre as mulheres que 3 em 4 mulheres terão pelo menos um episódio ao longo da vida. O que a cândida pode provocar para você, em você? O que ela pode provocar? Ela provoca geralmente um quadro de vulvovaginite. O que é isso? Vulvovaginite é a inflamação da vulva e da vagina. A vulva é a parte externa da vagina. Então ela pega tanto a vulva quanto a vagina, certo? Causando um quadro que a gente chama normalmente de vulvovaginite por cândida, tá bom? Agora, uma coisa interessante que eu queria comentar aqui é que 50% das mulheres, ela tem a vagina colonizada por esse fungo, por essa cândida, certo? E, sem que isso signifique que ela tem infecção, tá? Por que acontece isso? Por que ocorre isso? Por 3 coisas, principalmente. Primeiro, pelo bom sistema imune que ela deve ter. Segundo, pelo pH da vagina, que geralmente fica aí na parte de 5, mais ou menos, é um pH bem ácido. E terceiro é a flora intestinal, a flora bacteriana vaginal bem desenvolvida, que faz com que a cândida não se multiplique. Isso impede que a cândida se multiplique aí. Então é por causa disso que ela é colonizada, sem que isso signifique que tenha infecção localizada. Assim, a gente pode dizer que a cândida não é uma doença sexualmente transmitida. Você não pega a candidíase de ninguém, certo? A cândida, de uma maneira geral, ela vive no seu intestino. E desde que exista no seu organismo, se ela encontrar formas em que ela pode ultrapassar as suas defesas, enfim, quando o seu sistema imune abaixa, aí ela pode multiplicar-se de forma desordenada ou descontrolada. Agora, olha que coisa interessante acontece com a cândida. É o que eu falei, a cândida vive normalmente, ela faz parte integrante da sua flora intestinal. E ela é uma bactéria oportunista. Quando baixou seu sistema imune, por vários motivos que nós comentaremos aqui posteriormente, ela pode ultrapassar a barreira intestinal do intestino, que é a barreira intestinal, tá? Causando uma coisa chamada hipermeabilidade intestinal. Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bem simples. O intestino é um órgão muito inteligente. Certo? O intestino é chamado o segundo cérebro. Se você cortar a comunicação do seu intestino com o sistema nervoso central, o seu intestino continua funcionando normalmente. Então, o intestino funciona como se fosse um filtro. Ele não deixa passar qualquer coisa para o sangue. Ele não deixa passar toxina, ele não deixa passar macromoléculas, ele não deixa passar proteínas mal digeridas, para causar inflamação no sangue, ele não deixa passar nada disso. Ele só deixa passar nutrientes bons que nós precisamos, tá? Então imagine aqui, isso aqui é o filtro intestinal. Aqui são as células intestinais, né? Representadas aqui pelos meus dedos. Entre essas células intestinais aqui, existem ligações entre essas células, chamadas junções intercelulares, que são as tight junctions, certo? Isso aqui cola uma célula na outra, essas junções intercelulares, são chamadas junções intercelulares. Por isso é que não deixa passar nada, são essas junções. Quando acontece alguma coisa, tipo uma disbiose, causada por várias maneiras, por várias coisas, principalmente por antibiótico, por anti-inflamatório, por anticoncepcional, ou por mesmo o estresse, é muito comum a mulher ter estresse e ter candidíase. Essas junções aqui, elas se abrem, veja só, elas se abrem, porque elas estavam coladas, elas se abrem e as toxinas passam aqui, de dentro do intestino
para o sangue, causando inflamação e doenças alérgicas. E uma delas é a maneira que passa é a cândida. E olha bem, a cândida passa por isso aqui, ela vai para o cérebro, ela causa depressão na mulher, certo? Ela pode causar candidíase bucal, aquelas aftas que aparecem em vocês de vez em quando aí, que muita gente tem, isso é cândida, certo? Porque bate, você ficou estressado, é muito comum você ficar estressado, ficar com afta. Baixa teu sistema imune, tá entendendo? Abrem essas barreiras, abre esse filtro, essas junções, é o que a gente chama de intestino permeável, tá? Intestino permeável. Então, isso tudo passa para o sangue. Causa afta, certo? Causa aquelas, na região aqui, na região inguinal, causa uma coisa chamada intertrigo, que é uma infecção que dá na pele, certo? Aquela boqueira que dá, que é aquela inflamaçãozinha que dá no cantinho da boca, chamada queilite angular, também é outra coisa causada pela monilha, pela cândida. Aquelas coisinhas, pontinhos brancos, que dá na boquinha, na linguinha do bebê, também chamado sapinho, isso também é a cândida que acontece, que faz isso, tá? Ela pode dar problema na bochecha, no céu da boca, com dor e dificuldade para engolir, na pele, como eu falei, causando essas inflamações nas regiões inguinais, que a gente chama de intertrigo. E outra coisa, ela vai até a sua unha do pé e das mãos, causando aquelas chamadas de as famosas micoses de unha e de pé, tá bom? E na mulher, o mais importante é esse corrimento vaginal que tanto incomoda as mulheres e que tem muita gente que sofre disso aí meses e anos. Eu conheço muita gente que pede para mim, através do YouTube, de perguntas. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que a cândida é muito comum em pacientes diabéticos. Esses pacientes diabéticos geralmente têm um sistema imune muito ruim. Isso é uma das causas, tá? E gestantes também, porque altera muito o pH vaginal quando a pessoa está gestante. O que causa, de uma maneira geral, a candidíase? O alto consumo de alimentos processados e refinados, farinhas refinadas, o alto consumo de alimentos processados industrializados, o baixo consumo de fibras, um alto consumo de gorduras ruins e hábitos ruins de higiene, tá? Todos esses fatores, certo, aumentam o número de bactérias no intestino, causando uma coisa chamada disbiose intestinal. Então, quando acontece essa disbiose, 80% do nosso sistema imune está localizado aí, certo? E essas bactérias fazem parte desse 80% do nosso sistema imune. Quando acontece essa disbiose, há uma formação de bactérias mais ruins do que mais bactérias boas, certo? Isso são causados geralmente pelo uso de antibióticos, de anticoncepcionais, de anti-inflamatórios, do estresse e de várias outras coisas. Quando acontece essa disbiose, o nosso sistema imune abaixa, certo? E aí a pessoa está propensa a ter esse quadro realmente de candidíase que aparece nesses lugares que nós acabamos de falar aqui, tá bom? Agora, como é que se faz o diagnóstico de candidíase, tá? É simples, a candidíase vaginal, você tem um corrimento, que nós vamos comentar daqui a pouco, certo? Que incomoda demais as mulheres, e você pode fazer também a pesquisa de fungo no próprio corrimento vaginal, certo? Esses sintomas principais é um corrimento branco que as mulheres têm, com muita coceira, com ardência no canal vaginal, com ardência na vagina, com dor e queimação ao urinar, dor ao contato íntimo também, queimação. A vagina às vezes ela fica vermelha e incha também na região, a região íntima da mulher. E ela tem dor e queimação ao urinar também. Então são os principais sintomas, principalmente um corrimento branco incomodativo que coça demais. Esses são os principais sintomas que a mulher refere. E eu diria para você, qual o melhor tratamento para a cândida? Primeiramente, eu gosto sempre de falar assim, que nós temos que tratar o terreno biológico da pessoa. Nós temos que tratar a pessoa como um todo. Porque eu já falei em outros vídeos aqui que toda disfunção estética e todo problema de saúde,
existe sempre um erro metabólico interno no nosso organismo. Então nós precisamos começar destoxificando esse terreno biológico, limpando esse terreno biológico que está no meio extracelular, tirando esses metais tóxicos, esses parasitas, destoxificando, drenando os rins, drenando o fígado, os linfáticos que estão cheios de toxinas aí, e fazendo uma detoxificação intestinal também, com reposição daquela microbiota intestinal, que é aquela flora intestinal antiga que eu falo para vocês, tá? Isso para nós é fundamental, porque, conforme eu falei, toda disfunção, tanto estética quanto saúde, ela tem sempre um erro metabólico interno, certo? O tratamento definitivo, eu já falei que pode durar vários meses, tá? E não é tão simples de fazer. Tem muita gente aí reclamando que tem corrimento, que tem essa cândida há muitos anos. O que a gente pode usar? Nós podemos usar pré-bióticos, que são os alimentos dos probióticos. Nós podemos usar os probióticos, que são os probióticos. São os próprios lactobacilos, certo? Que compõem a flora intestinal, compõem a nossa microbiota intestinal. A gente pode usar a clorela, que é um detoxificante fantástico. A clorela tem uma série de vitaminas, de minerais, é um alimento completo, é um detoxificante fantástico. A gente pode usar o aloe vera, que é também um antioxidante, que é um anti-inflamatório, que é um detoxificante também. A aloe vera é outra coisa que tem uma série de nutrientes. A aloe vera tem 1001 utilidades, tá? Você pode usar tanto por via interna quanto por via tópica, tá? Outra coisa que a gente orienta também é você tomar água de coco ou óleo de coco. Você pode tomar um copo de água de coco todo dia durante 30 dias. Olha, eu já vi muita gente ficar boa aí de monilíase, de candidíase, só com um copo de água de coco por dia. Todo dia durante um mês. Por quê? Porque o coco, você pode usar também o óleo de coco, 1 a 2 colheres de sopa por dia, junto com a água de coco. Não tem problema, pode usar os dois. Porque o coco, ele tem 3 ácidos de cadeia média. É o cáprico, o caprílico e o ácido láurico. O ácido láurico, ele quando chega no estômago, ele se transforma numa substância chamada monolaurina, que ela mata vírus, ela mata fungo, ela mata bactéria, ela mata parasita. Então, ela é ótima, tá bom? Você pode usar assim, sem problema nenhum. Outra coisa são os banhos de assento com prata. A prata coloidal também eu gosto de usar muito. A prata coloidal é uma coisa fantástica, tá bom? Você pode comprar a prata coloidal, ela geralmente vem em frascos de 200 ml. Você pode tomar uma colher de sopa 3 vezes ao dia. A prata coloidal também mata vírus, bactéria, fungo, parasita, mata tudo. E em pouquíssimo tempo. Como você também pode fazer banho de assento com prata coloidal. Você pode colocar aí 2 colheres de sopa para meio litro de água de prata coloidal, que vai ter uma ação também local, tópica, tá bom? Agora eu vou dar algumas dicas importantes para você que tem candidíase. Seria interessante você tomar água com limão sem adoçar. Você não deve usar açúcar, a cândida adora açúcar, tá? Não adoce. Você tomando o limão, primeiro você vai melhorar a sua acidez no estômago, que é uma coisa muito importante para a absorção de sais, minerais, vitaminas e das próprias proteínas que você come, que você ingere. Por outro lado, você acidificando o seu meio ácido, você acidificando o seu estômago, você vai produzir bicarbonato no sangue. Isso vai deixar o seu sangue mais alcalino. E isso é muito bom, tá? Outra coisa, você pode colocar o iogurte natural na sua vagina, sabia? É colocar junto com a ajuda de uma seringa e você depois coloca aí você pode colocar um absorvente para segurar isso aí, tá? Você pode acidificar mais o pH da sua vagina com 4 colheres de sopa de vinagre de maçã. Procure usar um vinagre orgânico com meio litro de água. Quanto mais ácido a sua vagina, certo? Maior o sistema imune seu vai ficar, certo? E menos problema você vai ter de candidíase. Você tem que acidificar a sua vagina e alcalinizar o seu sangue, tá? Outra coisa que a gente usa que é uma coisa natural, que você pode usar em casa, é o chá da uva alcina.
Uva ursina ou uva ursi. A uva ursi é uma planta fantástica para tratar infecção urinária e infecções genitais. Você pode usar tranquilamente 3 xícarazinhas de uva ursina por dia, que é uma planta muito usada para tratar infecção urinária e infecção genital. Tá? Você pode usar também as cápsulas dos lactobacilos via tanto a via oral, por via oral, local, e por via local, durante aí uns 30 dias. Está ótimo também isso aí. E outra coisa que você tem que tomar cuidado é com a sua alimentação. Você tem que evitar qualquer tipo de carboidrato, isso é fundamental. A Cândida adora isso. Aspartame você tira do seu como adoçante. Você não use adoçante nenhum. Se você quiser usar adoçante, você usa a estevita ou a estévia. Tá? Não use aspartame em hipótese alguma. A Cândida adora aspartame. Carboidratos refinados, doces, cogumelos, queijo mofado, fermentados. A Cândida adora esse tipo de coisa. Então, evita isso tudo aí. Agora, alguns cuidados especiais que você deve ter para evitar a recorrência da infecção. Como é que você pode fazer? Uma coisa importante que você deve fazer, que você pode fazer, que é simples, é você lavar a sua vagina à noite e secá-la. Sabe como é que você pode secá-la? Com um secador comum de cabelo. É uma coisa simples. Não usar calcinhas à noite, não usar roupas apertadas e nem roupas sintéticas. Use roupas de algodão, tá bom? Faça a sua higiene íntima com gel vaginal mais ácido, entre o pH de 3,8 e 4,5, e não use sabonetes químicos. Tudo isso é importante e vai resolver em muito. Se você fizer isso aí, você vai ter um resultado fantástico para tratar essa candidíase. Outra coisa interessante é você evitar usar, usar toalhas de pessoas que você não conheça, tá bom? Preservativo no ato sexual. Por quê? Porque o homem, geralmente, ele não tem sintoma de candidíase. Então, você faz um tratamento legal, se ficou boa, mas o homem está contaminado, mas ele não sente. Aí ele vai ter contato com você novamente, ele vai passar novamente esse problema para você. Então, você vai se reinfestar. E muitas vezes é isso que ocorre. É uma reinfestação, porque a mulher não sabe. O homem também tem que ser tratado. E para finalizar, eu gostaria de falar para vocês sobre a candidíase crônica, porque muita gente, por causa disso aí, tem essa candidíase numa forma crônica. Ela se caracteriza, a forma crônica, por 4 ou mais episódios no mesmo ano de candidíase. E isso é muito comum em mulher, tá? Muito comum. O melhor de tratamento nesses casos é você melhorar o seu sistema imune e fazer irrigação vaginal com ozônio. O ozônio é uma coisa fantástica. Aí, nesse caso, você tem que fazer irrigação dentro da vagina. Você tem que procurar um médico que tenha experiência com esse tipo de tratamento, porque o ozônio mata qualquer tipo de bactéria, vírus, fungos e parasitas. Ele mata tudo isso aí. E existem várias maneiras de você melhorar esse sistema imune, e eu prometo a vocês que eu voltarei a falar sobre este assunto num vídeo dentro em breve. Tá? Porque você melhorando o seu sistema imune, você vai ajudar também no tratamento da sua candidíase vaginal. Por hoje é só isso. Um grande abraço e até a próxima.